O café é hoje uma das bebidas mais consumidas do mundo. Ele está presente em encontros de negócios, nas pausas do trabalho, nos momentos de estudo e até nos rituais religiosos e culturais de diversos povos. Mas afinal, você já parou para pensar de onde surgiu o café? Quem foi o primeiro ser humano a provar os grãos torrados? Como essa bebida se espalhou pelo planeta e se transformou em um dos símbolos mais marcantes da vida moderna? Neste vídeo vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo para descobrir a origem do café, suas lendas, sua trajetória histórica, a importância econômica e cultural que conquistou ao longo dos séculos e como chegou ao Brasil, que hoje é um dos maiores produtores do mundo. As lendas sobre a descoberta do café. A origem do café é envolta em mistérios e lendas. Uma das mais conhecidas vem da Etiópia, no continente africano. Segundo a tradição, um jovem pastor chamado Kaldi observou que suas cabras ficavam muito agitadas e cheias de energia depois de mastigar os frutos vermelhos de um arbusto diferente. Intrigado, Kaldi experimentou os grãos e também sentiu um vigor incomum. Essa história, que mistura mito e realidade, aponta a Etiópia como o berço do café. Ali, os povos locais já utilizavam os grãos de diferentes formas. Alguns mastigavam as frutas cruas, outros amassavam os grãos misturados com gordura animal para formar uma espécie de alimento energético, ideal para longas jornadas. Outra versão diz que monges de mosteiros próximos perceberam que o consumo dos grãos ajudava a manter-se acordados durante longas horas de oração. Essa associação do café com o despertar da mente e do corpo atravessou os séculos e continua até hoje. Embora não exista um registro histórico exato do primeiro gole de café, essas lendas revelam a forte ligação cultural entre a planta e os hábitos humanos desde tempos muito antigos. O café e a expansão pelo mundo árabe. A partir da Etiópia, o café começou a se espalhar. Por volta do século XV, os primeiros registros históricos confiáveis aparecem no Iêmen, na Península Arábica. Foi ali que os grãos começaram a ser torrados e transformados em bebida, do jeito que conhecemos hoje. No mundo árabe, o café recebeu o nome de kawa, que significa algo como vinho do grão. Ele rapidamente se popularizou entre os muçulmanos, principalmente porque o consumo de álcool era proibido pela religião. Assim, o café se tornou a bebida social e espiritual ideal. Estimulante, sem fermentar a mente, mas capaz de prolongar os momentos de reflexão e oração. A chegada do café à Europa foi através dos contatos comerciais entre o Oriente e o Ocidente que o café atravessou o Mediterrâneo e chegou à Europa no século XVII. As primeiras cafeterias europeias surgiram em Veneza e rapidamente se espalharam para grandes cidades como Paris, Londres e Viena. Esses locais eram frequentados por comerciantes, intelectuais e artistas. O café, mais uma vez, se consolidava como a bebida da sociabilidade e da troca de ideias. A partir da Europa, o café começava a ganhar o mundo e se transformaria em uma das mercadorias mais valiosas da história: o café e o comércio global. Com a popularização do café na Europa, cresceu também o interesse em cultivar a planta em colônias ultramarinas. O problema era que os árabes tentavam manter o monopólio do cultivo, proibindo a exportação de grãos férteis. Mas, como sempre acontece na história, a planta conseguiu escapar. No século XVII, mudas de café foram contrabandeadas para a Índia, para a Indonésia e depois para o continente americano. Holandeses, franceses, ingleses e portugueses disputavam o controle das plantações, que se transformaram em fonte de riqueza e também de exploração, já que eram cultivadas em larga escala com mão de obra escravizada. Em pouco tempo, o café deixou de ser apenas uma curiosidade e se tornou um dos produtos mais importantes do comércio internacional. Junto com o açúcar, ele transformou os hábitos de consumo do Ocidente, tornando-se parte essencial do dia a dia. No século XVIII, o café já era uma bebida indispensável nas cortes europeias e, ao mesmo tempo, um motor econômico das colônias tropicais. Era o início da era do café como commodity global. A chegada do café ao Brasil. O café chegou ao Brasil no início do século XVIII. A história conta que o sargento-mor Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas da Guiana Francesa em 1727, após conquistar a simpatia da esposa do governador local. No começo, o cultivo era limitado, mas com o tempo encontrou no solo e no clima brasileiro as condições ideais para se expandir. Regiões como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais se tornaram o coração da produção cafeeira. No século XIX, o café se transformou na base da economia brasileira, responsável por grande parte das exportações do país. Cidades cresceram ao redor das lavouras. Ferrovias foram construídas para escoar a produção. E o Brasil passou a ser conhecido mundialmente como a terra do café. Mas esse crescimento também trouxe contradições. A produção estava fortemente ligada à escravidão. Somente após a abolição, no final do século XIX,
é que imigrantes europeus passaram a assumir o trabalho nas lavouras. Ainda assim, o café continuou sendo o motor da economia brasileira e deixou marcas profundas na cultura, na política e até na arquitetura das cidades. O café no mundo moderno. Hoje, o café é muito mais que uma bebida. É um verdadeiro fenômeno cultural e econômico. Existem diferentes formas de preparo, do expresso italiano ao café coado brasileiro, do café turco ao cappuccino, do cold brew às inovações das cafeterias modernas. Cada país e cada região desenvolveu seus próprios rituais e tradições ao redor do café. Economicamente, o café continua sendo uma das commodities mais importantes do mundo. Milhões de pessoas dependem de sua produção, desde agricultores em países tropicais até empresários e consumidores nos grandes centros urbanos. Além disso, o café é também objeto de estudos científicos. Seus benefícios e riscos são constantemente debatidos. Melhora a concentração, tem antioxidantes, mas deve ser consumido com moderação. Culturalmente, ele está presente em músicas, filmes, poesias e até em movimentos sociais. Afinal, o café acompanha a humanidade não apenas como bebida, mas como símbolo de encontros, criatividade e resistência. A história do café é fascinante, porque mostra como uma simples planta da Etiópia se transformou em uma bebida capaz de mover economias, inspirar artistas, unir pessoas e se tornar parte da identidade de tantos povos. De Calde e suas cabras ao boom cafeeiro no Brasil, das casas de café do Oriente Médio às cafeterias modernas, o café sempre esteve ligado ao encontro, ao diálogo e à energia da vida cotidiana. Hoje, seja em uma xícara simples no café da manhã ou em uma bebida elaborada em cafeterias especializadas, o café continua cumprindo seu papel, nos manter acordados, inspirados e conectados. E você? Como gosta do seu café? Forte, fraco, com açúcar, puro ou com leite? Conta aqui nos comentários a sua relação com essa bebida milenar que conquistou o mundo. Se inscreva no canal Ver e Evoluir e curta. Até o próximo vídeo.